Ezequiel capítulo 11, do versículo 18 ao 21, começando no 18, diz assim: E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração e um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. E oremos. Amado Pai, abençoe agora a Tua palavra, que o Senhor possa nos dar poder, não só para ouvir, mas também me dê poder para trazer a mensagem com eficácia, de forma prática, de forma poderosa esta noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E estamos, então, seguindo o nosso estudo sobre o Espírito Santo. E na semana retrasada nós terminamos o tema e nós vamos começar um outro tema. E vai ser tirado aqui do nosso texto que nós lemos aqui em Ezequiel 11, 18 a 21, onde Deus está falando sobre nos dar um novo coração. Ele fala sobre fazer a troca de um coração de pedra por um coração de carne. E esse é um dos ministérios principais do Espírito Santo, que é justamente de dar um coração novo, de mudar o coração de pedra para o coração de carne. Claro, isso não é literalmente, mas de forma espiritual. E isso tanto no sentido da salvação, o Espírito Santo precisa mudar o coração para que a gente possa receber o Evangelho, mas também para crescimento espiritual daqueles que já foram salvos. Então, funciona nesses dois aspectos. E para que o Espírito Santo consiga fazer essa mudança de novo coração, fazer essa mudança de um coração de pedra para um coração de carne, ele faz algumas operações, podemos dizer até usar o termo médico, ele faz algumas cirurgias, alguns procedimentos. E esses procedimentos, como eu falei, eles ocorrem tanto no coração do homem pré-salvação, quanto no coração do homem salvo. E se você olhar lá em Jeremias 32, versículo 38, existe muita semelhança no que os dois profetas estão falando. Jeremias 32, 38 fala assim: E eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. Que contrasta, não, harmoniza perfeitamente com o versículo 21, onde fala justamente que Deus vai ser o Deus deles, e as pessoas, no caso dos judeus, vai ser o povo de Deus. Versículo 39 de Jeremias 32, E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me tenham todos os dias para seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. Então, são dois textos paralelos, falam sobre a mesma coisa, sobre um novo coração. Agora, interessante em Jeremias 32, capítulo 32 e versículo 38, que ele faz referência que essa mudança de coração de pedra para de carne, essa mudança para um novo coração, é para o bem. É para o bem. Nós temos que entender, Deus não está querendo jogar areia na sua farofa. Deus não está querendo estragar a sua piquenique. Deus não está querendo estragar a sua vida. Muito pelo contrário. Deus quer o nosso bem. E quando Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer mudar o coração para o nosso bem, como nós lemos aqui no versículo 39 de Jeremias 32, para que me tenham todos os dias para seu bem, ou seja, para o nosso bem, mas não só o nosso bem, e o bem dos seus filhos. Então, veja bem, aqui não é só nós que estamos em jogo, mas os nossos filhos, a nossa descendência. Nós temos que entender que a nossa vida não é só nossa. Pastor, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, se eu faço eu que arco com as consequências. Mentira, você não arca com as consequências, você arca com as consequências para teus filhos também. Tá? A descendência também. Então, Deus aqui está dizendo que Ele quer fazer essa operação, esses procedimentos para o nosso bem e o bem dos nossos filhos também. Pastor, mas eu não tenho filho. Mas talvez um dia vai ter. Tá? Então, nós temos que sempre estar atento a isso, porque Deus quer o bem para nós e para a nossa descendência. Aí, essa mudança, esse trabalho, ele é feito através do Espírito do homem. Veja bem, é o Espírito Santo que opera junto ao Espírito do homem. Agora, claro,
e o espírito do homem depois que ele é salvo, porque antes de ser salvo, o espírito do homem está morto. Só depois da salvação que está vivo. Mas a gente lê no versículo 19, lá de Ezequiel 11, e lhes darei um só coração e um espírito novo. Esse espírito novo é com E minúsculo. Então está falando sobre um espírito novo, de um novo nascimento. Mas é o nosso espírito que é renovado ou vivificado, depois é o nosso espírito que é operado, que sofre cirurgia, esse procedimento, para que possamos ter um novo coração. E isso só acontece, essa mudança, através de convicção no coração. Mas como convicção? Quando nós temos convicção, quando nós temos uma percepção e nós temos uma opinião, nós temos um parecer, nós temos uma perspectiva sobre determinado assunto, sobre determinada coisa. E para que nós possamos mudar a nossa percepção, nós vamos começar vendo hoje qual é a primeira das cirurgias, o primeiro dos procedimentos, a primeira dessas operações que o Espírito Santo trabalha. E a primeira coisa que ele trabalha é a nossa consciência. Deus trabalha através da nossa consciência. Olhe comigo em Romanos capítulo 12 e versículo 14. Onde diz assim, fala o seguinte, enquanto está ajeitando o som, o assistente, você pode atrás pegar o meu copo d'água que eu separei e não trouxe para cá? Lá atrás, um copo d'água, a irmã Vera vai dar um copo d'água para você. Pode baixar um pouquinho mais, irmão. Pode baixar só um tiquinho mais, tá bom? Ok, acho que está na medida agora. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, Deus trabalha através, então, da consciência. Olha lá em Romanos 2, e capítulo 14, e nós vamos ver o que está falando aqui sobre consciência. Diz assim, porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Muito obrigado. Mais um corte. Então, note bem aqui que Paulo, aqui em Romanos 2, está falando sobre o gentio. O gentio aqui, representando a pessoa perdida. Nem todo gentio é perdido. Eu, por exemplo, sou gentio, eu não sou perdido. O gentio é alguém que não é judeu. Dentro do contexto de Romanos, quando Paulo fala gentio, ele está se referindo às pessoas sem Deus, pessoas perdidas, pessoas do mundo, tá? Mas quando a pessoa perdida, aqui no caso gentio, quando a pessoa não tem a Bíblia, a pessoa não tem a Bíblia. Ela pode ter uma Bíblia, mas se ela é perdida, ela não tem como entender a Bíblia. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que o homem natural, ou seja, o homem não salvo, não tem como entender ou discernir as coisas espirituais, porque elas são espiritualmente discernidas. Então, o homem perdido, ele não tem a Bíblia. Ou se ele tem a Bíblia, ele não tem como entender, discernir a Bíblia. Ele não tem o Espírito Santo, porque ele não é salvo. E o Espírito Santo nos leva a toda a verdade. Então, quando alguém que não é salvo, não tem Bíblia, não tem o Espírito Santo, mas eles têm algo dentro deles que aponta certas coisas como certa e errada. Por exemplo, mentir, adulterar, roubar, trapaçar, etc. Essas coisas são universalmente tidas como errado. Qualquer sociedade que você vá, você pode ir para no meio do mato aí, é errado. Matar alguém sem motivo, por maldade, por malícia, é errado. Roubar é errado. Mentir é errado. Todas essas coisas são tidas como sendo erradas. Mas se as pessoas não têm o Espírito Santo, as pessoas não têm a Bíblia, como que elas sabem? É justamente isso. É o que Paulo escreve aqui, não tendo a lei, mas mostram a lei, versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Então, a consciência do homem, ela acusa ou excusa
os pensamentos e as ações do homem. No entanto, a consciência não é o Espírito Santo. Entenda isso, é muito importante perceber que a consciência não é o Espírito Santo. Há pessoas que acham e confundem que a consciência é a mesma coisa que o Espírito Santo, mas não é. Absolutamente não é. Por isso há pessoas perdidas que acham que são salvas. Tem pessoa religiosa que acha que é salva, tem pessoa que não é religiosa, anos perdidos, mas acham que são salvos. Por quê? Porque eles sabem que dentro deles, eles sabem discernir entre certo e errado, e eles sabem que quando eles fazem algo de errado, aquilo que acusa, aí eles pensam que aquilo é Deus, que aquilo é o Espírito Santo. Não, é a consciência deles. É como Paulo fala aqui, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou defendendo-os. Então muita gente confunde, Deus colocou uma consciência no coração do homem, e o homem pensa que aquela consciência é Deus. Não é. Aquilo testifica que Deus colocou a lei dele no coração do homem, mas aquilo não é o Espírito Santo. Aquilo não é sinal de salvação a ponto nenhum. Muita gente fala, que você pergunta, você vai para o céu? Vou, por quê? Porque é a bondade no meu coração. A bondade do coração. Gente, se for depender da bondade do nosso coração, ninguém vai para o céu. Mas por que tem tantas pessoas que acham que tem tanta bondade no coração? Porque eles sabem, eles contam uma mentira e eles dizem, é errado. Talvez vão até lá e pedem perdão para a pessoa. Eles sabem que se roubar alguma coisa, é errado. Talvez eles não devolvam, não confessem, não peçam perdão, mas a consciência acusa. Então eles pensam, eles imaginam que aquela consciência acusando é o Espírito Santo, mas não é. É apenas uma reflexão da lei de Deus escrita nos seus corações. Está muito alto, é? Está do eco? Então baixa um pouquinho. Vou botar serviço para o Júnior hoje. Abaixa só. Não, tem que baixar o outro. Pronto, baixa um pouquinho mais, tá bom. Depois deixa no eco mesmo, senão a gravação vai ficar meio doida. Como eu estava dizendo, mas ainda não. Na verdade, eu acho que o Micael só quer aparecer no vídeo. A verdade é essa, né? Eu estou percebendo, ele só quer aparecer no vídeo. Né? Depois eu deixo você ver aqui um pouquinho, ficar fazendo uma dança aqui qualquer, mas... Enfim, como eu estava dizendo, então as pessoas sabem o que é certo e errado, aquilo acusa eles e eles começam a achar que aquilo é o Espírito Santo, que aquilo é Deus falando ao coração deles. E não é nada disso, gente. O Espírito Santo e a consciência são duas coisas totalmente separadas e diferentes. Tá? Agora, a consciência de alguém, se estiver correta, e a pessoa for sensível a ela, pode levar alguém perdido a viver uma vida boa, uma vida moral, uma vida muito melhor do que muito crente. Aí a pessoa fala, olha aquele crente ali, que é uma vergonha. Ele é crente, ele briga com a mulher, ele bate no vizinho, ele chuta o cachorro, ele mente, Eu não sou crente, mas eu não faço nada dessas coisas. Sabe o que ele não faz? Porque ele é sensível à consciência dele, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com o Espírito Santo, nada a ver, simplesmente a consciência dele que o leva. E tem muita pessoa perdida que é mais fiel à sua consciência, que é mais sensível à sua consciência do que muito crente jamais será ao Espírito Santo. É lastimável, é triste. Mas tem muita gente perdida que tem mais respeito pela consciência do que muito crente que desrespeita, ignora e extingue completamente o Espírito Santo. E o que leva muitas pessoas perdidas a achar que eles têm o Espírito Santo, que eles são salvos, e o crente, não. Não confunda consciência com o Espírito Santo. São duas coisas separadas, são duas coisas nítidas. A consciência, ela pode ser desenvolvida. A consciência pode ser condicionada, ela pode ser treinada, dependendo da criação que você teve, do lar que você cresceu, do meio que você cresceu, na vizinhança, o bairro, enfim, as suas amizades, tudo isso pode condicionar, treinar, moldar a sua consciência, para aceitar ou não certas coisas. Mas a consciência é um produto, sim, da sociedade. Não entendo errado, eu estou dizendo que a pessoa deve nada à sociedade. Não, mas eu digo, a consciência é um produto da sociedade, a consciência é o produto do lar. Por isso que é tão importante a gente ter um lar
equilibrado, ajustado, um lar submetido, porque quem está lá dentro vai ser influenciado, a consciência deles vai ser influenciada. Vou dar um exemplo, quando nossos filhos estavam crescendo, nós não permitíamos, é claro, bebida alcoólica lá em casa, obviamente, tá? Mas se estivesse passando algum programa, algum filme, o que seja, que tivesse alguém num bar, ou bebendo, ou segurando um copo, acabou, parava o filme e não assistia mais. Que exagero, pastor. Pois é, exagero. Sabe por quê? Porque através daquele programa, filme que seja, eu estou permitindo aquilo em casa e aquilo iria, de certo modo, programar, amenizar a consciência das minhas filhas para a presença de álcool, por exemplo, ou fumo, ou drogas. Eles não viam, mas aquilo de um grau, claro, se tivesse álcool fisicamente em casa, seria um grau muito maior, mas mesmo um grau menor, teria essa influência. Então, para evitar isso, nós devemos ter um lar onde não existe nenhuma influência ou risco de condicionamento da consciência, onde você vai normalizar uma série de coisas. Isso justamente é o que acontece com a consciência. Por isso que a minha filha, por exemplo, vocês já ouviram essa história antes, eu não lembro se foi a Gabriela ou a Michelle, mas elas eram pequenininhas, tinham, sei lá, 2, 3, 4 anos, estavam no supermercado, tinha uma mulher, parece que fumando, não lembro. Naquela época podia fumar no supermercado, hoje não pode. E ela apontou para a mulher horrorizada. Mãe, a mulher do diabo, ela está fumando. Meio constrangedor, teve que sair rapidinho dali. Mas por que essa reação dela? Porque a consciência dela estava o quê? Bem aguçada. Ela via alguém fumando e falou, isso é errado. Isso é errado. Por quê? Porque não havia condicionamento, não havia nenhuma exposição. Então a consciência dela estava tinindo. O mesmo vale para a gente. Com quem a gente anda, as conversas que a gente tem, os filmes que a gente assiste, tudo isso vai condicionando a nossa consciência. Porque a consciência pode ser condicionada. Ela pode ser treinada, ela pode ser influenciada. Nós temos que ter cuidado disso. Então, pessoas perdidas podem ter uma vida muito certinha, muitas vezes muito mais certinha do que muitos crentes, justamente devido a esse condicionamento dessa consciência desenvolvida e treinada. Tá? Mas a consciência, mais uma vez, só para deixar bem claro, a consciência não é o Espírito Santo. A consciência é uma bússola. Tá? Ela aponta, é uma estrutura moral que alguém tem. Então, olha comigo para 1 Timóteo 4. Primeira coisa é a consciência, ela não é o Espírito Santo. E a consciência, ela muda. Nós falamos sobre ela ser condicionada. Olha o que fala em 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito, com E maiúsculo, indicando o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo que cauterizada a sua própria consciência. Cauterizada a própria consciência. A consciência de qualquer pessoa, não só ela pode ser condicionada e treinada, mas ela pode ser danificada e, consequentemente, mudada. O que jamais é o caso com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus, e Deus não muda. Eu sou o Senhor, sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus muda, então o Espírito Santo não muda. Em outras palavras, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, o que era errado 2.000 anos atrás, é errado quando? É errado hoje, vai ser errado daqui a 2.000 anos, era errado 4.000 anos atrás. Por quê? Porque Deus não muda. O Espírito Santo não muda. Agora, note como a consciência muda. Note como a consciência muda. Falamos de igrejas agora. Tem muitas igrejas que 30 anos atrás tinham algo como sendo errado e não pode. Hoje, essas mesmas igrejas dizem, agora pode. Espera aí. Por que 30 anos atrás não podia e agora pode? Mudou? Tirando uma coisa, a palavra de Deus não mudou. Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Quem mudou foi a
consciência. Por que mudou? Porque o mundo mudou. E a consciência foi afetada pelo mundo, e agora coisas que não eram aceitas 30 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás, hoje são aceitas, encorajadas e normalizadas. Por quê? Porque a consciência mudou. A consciência ela muda. O Espírito Santo não muda. O Espírito Santo não muda jamais. Então o pecado pode ser praticado e pode ser cometido a tal ponto que ele queima, quebra, desfigura e neutraliza a consciência. Eu já falei isso antes. Eu já falei com pessoas que estavam cometendo toda espécie de pecado e torpeza e na maior sinceridade e verdadeiramente a consciência deles não os acusava, não tinha consciência pesada, não tinha remorso, não tinha culpa, não tinha nada disso. E aqui que vem o problema. Quando a gente confunde a consciência com o Espírito Santo, e a nossa consciência muda e fala que o errado é certo, o que acontece? O crente peca, o que entristece o Espírito Santo, o que recondiciona a nossa consciência, e o crente vive no pecado sem culpa. E ele acha, pastor, no meu caso Deus liberou. Deus falou que eu posso porque eu não sinto culpa. Eu sou crente, o Espírito Santo não está. Ele não está me incomodando. Não, porque está extinguido e apagado. E a sua consciência foi reprogramada. Ou seja, você está totalmente à deriva, moralmente falando, sem bússola, sem norte, sem nada. Você está à deriva. O Espírito Santo, através do pecado, foi entristecido, ele foi extinguido, a consciência foi reprogramada e agora você não tem mais bússola, você está à deriva. Você não sabe se o norte é para lá, para lá, para lá, para cima, para você. Você está totalmente solto no vento. Sabe quem está batendo palma? O diabo. Você neutralizou o Espírito Santo, entristecendo, extinguindo ele, aí você reprogramou a sua consciência. E o mais triste é que tem muita gente perdida, a caminho do inferno, que olha para você e fala, eu não vivo uma vida dessas. E a minha infeliz experiência de ter visto pessoas crentes vivendo vidas mais sórdidas, imundas e pecaminosas do que muita gente perdida. Coisa mais triste do mundo isso. Não foi uma vez, nem duas, nem três, nem vai ser a última vez que eu vi. Mas tudo advém nisso daqui, ó. A pessoa confunde o Espírito Santo com consciência. E a consciência, ela muda. Ela muda tanto para o bem quanto para o mal. Então não confunda uma consciência cauterizada com o Espírito Santo dizendo que está tudo bem. Está tudo jóia. Muito crente que está há anos cometendo pecado. Então, tranquilo. O alarme não toca. A consciência não acusa, o Espírito Santo está triste, apagado. Aí a pessoa pensa, tranquilo. Tranquilo o quê? Espere chegar lá na frente. O povo de Deus ignorou o sábado durante décadas, centenas de anos. E Deus foi deixando. Deus foi avisando, ele disse. Aí ele falou, agora é o seguinte, agora eu quero todos os meus sábados. Eu quero tudinho à vista, de uma vez só. Sabe o que aconteceu com a nação? Foram para o cativeiro. Deus falou, vocês vão passar o mesmo tanto de anos lá que vocês me roubaram em sábados. Chegou o dia de acertar as contas. E sempre tem um dia de acerto de contas, gente. Não confunda a misericórdia e paciência de Deus, que está dando tempo para a gente dar um jeito, achando que Deus, se Deus fosse fazer assim, não tinha problema. Então, esse não é o Deus da Bíblia. Então, entenda, o dia do acerto de conta chega, mais cedo ou mais tarde. E quando a gente se encontra nessa situação aqui, nós estamos simplesmente deixando o barco correr, caminhando para
o acerto de contas inevitável. Então, antes de salvar alguém, o Espírito Santo precisa reativar aquela consciência ao ponto que o indivíduo sinta a culpa e o peso do pecado. Sabe, você está conversando com alguém e pregando o evangelho, você não pode fazer isso, mas nesse processo, durante você estar falando e citando versículos bíblicos e explicando o evangelho, o Espírito Santo vai no coração da pessoa e ele vai tentar reativar aquela consciência. Por isso que tem gente que você leva a Cristo com muito mais facilidade do que outras pessoas. Tem pessoas que a consciência está totalmente cauterizada, quebrada, neutralizada, reprogramada. Essa pessoa é muito mais difícil de levar a Cristo do que alguém que tem uma consciência mais prestina, digamos assim. Tá? Mas o Espírito Santo vai tentar reativar e aguçar aquela consciência para a pessoa sentir o peso, sentir a culpa, sentir a necessidade, sentir o remorso, sentir a consciência pesada, para que ele venha então ter vontade e desejo de aceitar o Evangelho. Então o Espírito Santo usa a consciência, mas o Espírito Santo não é a consciência. Ele reativa a consciência, mas ele não é a consciência. A consciência é uma ferramenta necessária ao Espírito Santo para a salvação e para a mudança de coração e atitude dos que já são salvos. Porque na consciência é que vai vir convicção. É a consciência que vai dizer, ei, isso está errado. Isso não é certo. Mas se a nossa consciência não está reativada, se ela está cauterizada, não vai ter convicção. Sem convicção a gente não muda, porque nós só mudamos quando nós temos o quê? Convicção, que é justamente uma consciência que está apontando, incomodando. Enquanto isso não for reativado, não há mudança, não há salvação, não há crescimento espiritual. Olha para Hebreus 10, capítulo 10, rapidinho, último ponto esta noite. Nós vimos que a consciência não é o Espírito Santo, a consciência ela muda, ela pode ser mudada. E a terceira e última coisa hoje é o seguinte: a consciência, ela não é leal a ninguém. A consciência, a sua consciência, não tem lealdade a ninguém. Ela joga em qualquer time. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Note aí que fala sobre o coração, né? Tendo o coração purificados da má consciência. Bom, se tem má consciência, tem também o quê? Boa consciência. Então, não só o Espírito Santo não é a consciência, é uma ferramenta que o Espírito Santo usa, mas sabe quem também usa a ferramenta da consciência? O diabo. A consciência não é leal a ninguém. Ela pode ser usada tanto por Deus, quanto pelo diabo. 1 Coríntios 8, versículo 7, fala assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Note bem, a consciência é o quê? Fraca e contaminada. Então existe tal coisa como a má consciência. E quem é que você acha que contamina e enfraquece a consciência da gente? O diabo. O diabo, ele quer usar a nossa consciência. Às vezes, o crente fica atolado e comprometido com algo que ele ou ela fez um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, mesmo depois de ter tratado do problema biblicamente. Mas a consciência continua acusando, incomodando e comprometendo o crente. Qual é o resultado? O crente fica paralisado, neutralizado. Fulano, por que não faz isso? Porque, sabe o que é? Porque eu não sou digno, porque há 10 anos atrás eu dei um chute num gatinho lá na rua. Mas você não podia, por exemplo, o gatinho? Você não fez carinho no gatinho, deu uma tigela de leite pro gatinho? Deu. Então, o gatinho perdoou. Então, mas que tipo de pessoa que eu sou? E a pessoa tratou no problema, aconteceu 10 anos atrás, mas a pessoa continua se machucando, se rebatendo, se martirizando. A consciência continua acusando. Sabe quem está usando essa consciência má e contaminada? O diabo.
O diabo. E o Evangelho veio justamente para levantar esse peso, a gente poder colocar tudo aquilo que a gente fez no passado debaixo do sangue de Cristo, para que a gente possa ter uma consciência limpa. Agora o diabo vai vir e vai começar a acusar. Então nós temos que ter essa consciência, não ter uma consciência fraca ou contaminada. Agora note o seguinte, se o problema não foi tratado biblicamente, se você não confessou, você não deixou, você não fez restituição ou pediu perdão, ou seja, você não tratou biblicamente o problema, não espere ter paz. Que já é outro problema que o diabo também usa. Você cometeu uma ofensa, não tratou biblicamente, não pediu perdão, não confessou, enfim, você não tratou. Mas a minha consciência está tranquila, pastor. Veja como a consciência pode ser usada pelo diabo. Para dar paz no erro, ou para tirar a paz quando a gente já tratou do problema. Tudo isso é uma má consciência. Que ela pode acusar quando não deve estar acusando, ela pode excusar, justificar, quando não é para justificar. Então nós vamos ter muito cuidado para deixar o Espírito Santo fazer a operação na consciência, porque a nossa consciência pode ser o nosso desfazer, pode ser o nosso fim. Se ela não está acusando o que deve, e se ela não está deixando em paz o que deve, porque foi tratado biblicamente, então isso vai causar problemas para nós. Então, muitas vezes, são coisas que talvez estavam até fora do seu controle, estava fora de sua responsabilidade. Eu vou dar um exemplo, falando em gatos. Muitos anos atrás, quando morava nos Estados Unidos, fomos convidados para uma conferência missionária, e o pastor da igreja nos convidou a ficar na casa desse irmão. Hoje esse irmão é pastor da igreja, mas na época ele não era. E ficamos na casa dele. E eu chegamos lá, tal coisa, e para encurtar a história, eu atropelei sem querer, querendo, o gatinho deles. Passei por cima. Matei. Foi por maldade? Não. Só fiquei sabendo depois porque a prova era irrefutável. Mas eu passei por cima do gatinho do irmão. Não foi culpa minha. Eu não lembro se eu confessei o pecado, pedi perdão para o irmão. Eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa muito espiritual. Mas, de todo modo, veja bem, aquilo não foi por mal. Eu não falei, vou matar aquele gatinho, detesto gatas. Foi um acidente. Não foi culpa minha. E muitas vezes as pessoas sofrem alguma coisa por coisas que talvez não foi nem culpa ou responsabilidade deles. Mas eles carregam uma consciência que os acusa como se aquilo foi culpa deles. Mais uma vez, isso é uma má consciência. Uma consciência contaminada. E não uma boa consciência. Então, tem que haver esse discernimento. E o crente, aliás, o diabo ele vai usar a consciência, assim como o Espírito Santo vai usar a consciência. E nós crentes precisamos saber discernir entre o Espírito Santo, entre uma má consciência e uma boa consciência. Senão nós vamos tolerar e excusar o erro e vamos nos culpar indevidamente, ou nós vamos ficar atolados, vamos ficar comprometidos no crescimento espiritual devido a essa consciência que está fora do comum. Então, é preciso lidar com a consciência, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e discernir o que é o quê. O que é consciência contaminada ou não, o que é o Espírito Santo. Uma coisa eu digo, o Espírito Santo nunca vai dizer que algo que está na palavra de Deus está certo. Ah, mas a minha consciência não acusa. Não interessa. Se a Bíblia acusa e a sua consciência libera, a Bíblia está certa. O Espírito Santo, veja bem, se você tem o Espírito Santo, você é salvo. Deus não salvou a gente, não nos deu o Espírito Santo para a gente pecar em paz. Então, se estamos justificando o pecado através da consciência, dizendo que é o Espírito Santo, alguma coisa está errada. Porque o Espírito Santo não está em você, não está em mim, para a gente pecar tranquilo, sem problema. Essa não é a função do Espírito Santo. Ele não pode fazer isso. Ele não tem como contrariar a palavra que ele mesmo
escreveu. Então, o crente fica desnorteado, o crente fica sem um norte, sem uma bússola. Muitas vezes nós temos que ter cuidado com isso. Então, esse conflito, essa confusão, pode vir entre o espírito e entre a consciência, porque o crente não sabe escutar a voz do Espírito Santo, não sabe identificar o que é o que, e gera vários problemas na vida do cristão. Resumindo essa noite, rapidamente, todo mundo tem uma consciência. Todo mundo tem consciência. O Espírito Santo quer usá-la. E o diabo também. Ela está lá, é uma ferramenta. Tanto Deus quanto o diabo querem usar. E o Espírito Santo precisa acordar e resetar na sua consciência. Mas nunca confunda uma coisa com a outra. Nunca confunda. E depois de salvar alguém, o Espírito Santo continua querendo usar a consciência para nos transformar. E o diabo quer usar a consciência para nos tropeçar. Tá? Então, uma boa consciência, uma consciência limpa, não tem nada a ver com salvação. Alguém pode ser perdido e ter consciência limpinha. Não quer dizer nada. Não depois do que nós vimos hoje. Então, eu digo até o seguinte, quando se fala em consciência limpa. Eu vou dizer só isso e vou terminar. Você pega uma pessoa que tem uma boa consciência, uma pessoa que é sensível à sua consciência, uma pessoa cuja consciência não foi danificada, ela sabe o que é certo e o que é errado, e ela é sensível a essa consciência. Quando uma pessoa assim se junta a uma religião, seja lá se for evangélica, católica, espírita, não interessa. Quando alguém tem uma consciência sensível, se junta a um sistema religioso, para você levar essa pessoa à salvação, é um osso duro de roer. Por quê? Porque a pessoa tem consciência limpa, ela tem uma vida moral. Ela tem uma vida correta. A consciência dela, que ela é muito sensível a ela, a consciência dela, se ela sair do trilho, a consciência acusa. Aí a pessoa pega essa consciência, junta isso a um sistema religioso e vai chamar aquilo de quê? Aquilo é Deus. Aquilo é Deus. Evangélico, católico, não interessa. Hindu, sikh, muçulmano, não interessa. Qualquer sistema religioso. Você junta essas duas coisas. Aí você tenta levar essa pessoa à salvação. Não vou dizer que é impossível, porque Deus pode tudo. Mas é muito complicado. Muito complicado. E você vê isso muitas vezes, evangelizando, você vê isso. Alguém que tem uma religião, às vezes é um católico, às vezes é um crente, entre aspas, um pseudo-crente. É impossível levar, porque ele fala, não, eu não peco. E quando eu peco, eu sei que é errado, e eu paro e... Muito comum. Tá? Muçulmanos, fora o fato que eles querem arrancar a cabeça de todo mundo, que não é muçulmano, mas eu já convivi, já trabalhei, já tive vizinhos muçulmanos, quando eu morava na Inglaterra. De modo geral, eles são pessoas muito morais e corretas e honestas. Eles têm um código de hospitalidade muito, muito bom. São pessoas caridosas, pessoas que ajudam. Geralmente tem uma consciência, um discernimento de certo e errado muito forte. Aí para você levar... Vou dar um exemplo, estou evangelizando uma vez nos Estados Unidos. Bateu na porta, abriram um senhor muçulmano, árabe de algum país árabe, não lembro, mas era árabe. Tentando levar ele falando sobre Bíblia, tal e coisa. Do outro lado da rua, descendo um pouquinho, isso foi nos Estados Unidos, tinha um monte de crente. Não é crente não, de cristão. Tá? Para o muçulmano, se não é muçulmano, você é cristão. Né? Então, não eram crentes, eram pessoas mundanas, mas estavam lá. Música alta, mal vestidos, bebendo, sendo altos. Aí eu estou aqui falando para ele, e o cara está assim, olhando por cima de mim, ó, só olhando para os cristãos. Aí ele pegou e falou, olha, eu não preciso de sua religião. Olha ali. Para ele é tudo cristão. Não, ele é tudo cristão. Sabe o que era aquilo? Era alguém que sabia que aquilo era errado. E não fazia. Tinha uma religião,
Não quis saber, não quis conversa, não consegui nem começar a evangelizar. Por quê? Alguém sensível à consciência, juntando-se a um sistema religioso. Dificulta. Muito. Tá? Falei assim, senhor, que era muçulmano, mas já aconteceu comigo com católicos, muita gente evangélica, de igreja, 70, mas não. E sempre cai nisso. Não, porque eu sei o que é certo, eu não quero mal de ninguém, eu não faço o que é errado. Tá. Então, vamos aprender a discernir. O Espírito Santo é uma coisa, a consciência é outra. O Espírito Santo usa a consciência. O diabo também quer usar a consciência. A consciência pode ser mudada. Ela não é fixa. O Espírito Santo não, ele não muda. E se ele não muda, nós podemos saber que o que está aqui deve ser a nossa consciência. A nossa consciência. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado.